a todos, esse é o nosso encontro todos os domingos de manhã da série O Surgimento da Doutrina Espírita e as Mesas Girantes. Nós estamos vendo o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. Hoje nós iremos ver o item 18 desse livro, que tem como enunciado: discussão pública entre o professor Brittan e o Dr. Richmond, publicada em Londres em 1853, notável obra. Extraordinários fatos espíritas verificados nos Estados Unidos e relatados por H. Spicer. A conversão de Juiz de Emond na residência do reverendo Phelps. O neoespiritismo revelado na França pelo conde Richmond e descrições maravilhosas das manifestações mediúnicas incompreendidas novas ideias. Ele vem nos trazer que em 1853, nos Estados Unidos, foi publicada uma obra contrária à teoria espírita, obra de Alexander Askovsky, considerou bem elaborada e mais sistemática do que naquela época, E ele dizia que as manifestações aconteciam por um agente fluídico, que emanavam essas vibrações para a parte terrestre e que produziam esses fenômenos, mesmo que dependessem de uma inteligência. Só que ele fala que não existia espíritos, que tudo eram fluidos, E aí então apareceu, uma discussão, levantou-se uma discussão sobre o Dr. Richmond e o professor Brittan, e eles publicaram em suas colunas, Os dois reuniram 48 obras de cada um de cartas publicadas deles num só volume. O Richmond, ele tinha uma ideia, sobre as partes espiritualistas, sem a necessidade, ele dizia que não havia necessidade de ter os espíritos. Já o Brittan, ele já dizia o contrário, que existia sim a parte dos espíritos. E ele vem relatar que em 1852, ele mesmo, o Dr. Brittan, teve uma experiência com as mesas girantes. Ele foi observar uma vez uma dessas reuniões, dessas sessões mediúnicas, e aí onde eles estavam lá com a mesa estava dando pancadas, e como a gente já vem relatando, que a mesa batia, formava as letras do alfabeto, aí eles perceberam que não estava muito certo aquilo lá, e ele começou a notar aquilo lá, a mesa começou a ficar agitada, fazer pancadas bruscas. E aí, o que aconteceu? Ele então pegou e começou a falar as letras do alfabeto, e a mesa começou a responder. E eis que a mesa escreveu para ele, foi ditando e foi escrevendo, que era para ele ir embora, que o filho dele estava doente, para ele não se demorar, senão ele não ia chegar a tempo. E ele, mais que depressa, catou a maleta dele na mão e foi embora. E aí o último trem, que era para chegar até a sua casa, já estava de partida. E ele correu desesperadamente, conseguiu pular no último vagão. E quando ele entrou em casa, ele realmente estava com o filho doente. Em 1853 ainda, Henry Spicer, ele também atraiu várias pessoas com a sua obra, falando sobre o neoespiritualismo nos Estados Unidos, Então ele foi de grande relevância também para a história da doutrina espírita, porque ele também trouxe relatos, sobre as comunicações dos espíritos, e ele conseguiu, junto com ele, trazer várias pessoas de grande renome também, como militares, escritores, professores, que começaram também a buscar conhecimento sobre o espiritismo, sobre a doutrina espírita, sobre o neoespiritualismo, como eles trazem aqui, de grande interesse, de querer, pessoas querendo buscar mais sobre o assunto, E aí ele continua aqui falando sobre o juiz Edmondes, que ele fala, também ele começou a pesquisar sobre a doutrina espírita, porque a sua esposa, que já era falecida, também veio se comunicar com ele. E como ele, era de grande renome, naquela época ele era um juiz, então ele não queria ficar ali só pelos fatos, Então ele começou a investigar, requerer provas e mais provas para levantar. E ele também teve grande, história, Ele também foi um grande marco na história do espiritismo, porque ele também era um médium responsável ali pela sua equipe de estudos, Então ele nem tinha
a noção do grau seu de comprometimento, né, que tinha a sua mediunidade, né? E ele também trouxe notáveis textos, né, notáveis publicações para a doutrina espírita, né, trazendo bastante conhecimento. E um deles ele traz assim, que eu achei fantástico, né? Falando sobre a doutrina espírita, né, sobre o conhecimento dos espíritos. Nele se acha tudo que consola, o triste e conforta o desgraçado, tudo que nos suaviza a marcha para o túmulo e nos livra dos temores da morte. Tudo que ilumina o ateu contribui para reformar o viciado. Tudo o que premia e anima o virtuoso em meio das provas e vicissitudes da vida e esclarece o homem dos seus deveres e do seu destino, libertando da inquietude da dúvida. Olha que profundo isso que ele trouxe, né? E realmente a doutrina ela é isso, né? Ela vem trazer um esclarecimento muito grande pra gente, né? Então, imagina lá em 1853, né? Há quantos anos? E ele ser de grande, assim, tão profunda as suas palavras, né? De trazer tanto conhecimento, né? E aí ele continua aqui falando, né? Como nós dissemos, Britton e Richmond, eles pensavam o oposto, né? Britton já foi pesquisar por conta que ele realmente tinha tido uma experiência, para ele foi fantástico, né? Falar que o filho dele estava doente e ele foi lá e realmente o filho dele estava doente, né? E também, né, o juiz Edmunds, ele também falando aqui com a sua esposa, também trouxe um consolo para ele e que aguçou ainda mais ele pesquisar, né, sobre isso. Já o Richmond, né, ele publicou também uma brochura em Paris, antes da obra até de Merville, e aí ele fala que ele foi nas sessões, que ele viu as mesas se movimentarem, as mesas através dos alfabetos soletrando, vendo também as pessoas se comunicarem, as mesas com os livros pesados, fazendo toda a sua movimentação, movimentando pessoas, coisas que, né, as pessoas, aquelas mesas pesadas com os livros não conseguiam, as pessoas não conseguiam erguer, as mesas se movimentavam agitadamente. Mas, mesmo ele comprovando tudo isso, ele falava que isso era coisa do demônio, isso era coisa ruim. E ele falava assim, que os espíritas falavam que as mesas, né, agindo de forma brusca, que ele acreditava que para ele era demônio, os espíritas, né, falavam que eram espíritos batedores, né? Mas ele falava que, na visão dele, ou as pessoas que tinham, né, buscado o conhecimento da doutrina espírita, que o espiritismo estava querendo o quê? Ser contrário, não aceitar todos os dogmas que era imposto na época. Então as pessoas estavam querendo trazer uma nova visão ali para quebrar os dogmas que tinham sido impostos. Então ele falava até que as pessoas, né, duvidavam da presença da figura, né, de Jesus. Como é que as pessoas iam acreditar nos escritos que ele tinha vindo e sendo que acreditavam nos espíritos, né? Então ele acreditava sim nas comunicações, mas que não era de espíritos, que ele não acreditava, que ele acreditava que isso era fluídico e que essa parte que eles falavam que era espíritos envolvia a parte, né, que era demoníaco, né? Então eles estavam indo tudo contra o que a religião falava. E ele vem nos trazer aqui que fora essas publicações que teve, né, existiram muitas outras, né, no ano de 1853, ele fala também sobre outro nome que é aqui que ele cita, né, que é de grande renome também, perdão aqui, que é sobre o Campbell, que fala também sobre o Dr. Phelps, que eles também presenciaram, também tiveram ali as comunicações, que falaram sobre as levitações, também tiveram a experiência ali que eles falavam, né, que as pessoas estavam possuídas, né, e eles tiveram a presença de ver as pessoas ali tendo esse tipo de movimentação, né, de levitação, que eles falavam, né, quando a pessoa, né, tinha que exorcizar, e eles tiveram essa presença ali, conseguiram, e também foram de grande importância para o espiritismo. Então, para variar, a gente vê aqui que nós temos dois lados, né, um acreditando na doutrina, em tudo que a gente já conhece, e o outro duvidando e acreditando se tratar de coisas de energias ruins,
e que estavam querendo destruir as doutrinas cristãs que já existiam na época, e a gente sabe muito bem que não era isso. E eles não concordavam, né, que as pessoas que estavam estudando o espiritismo continuassem a ser cristãos, né? Então eles repudiavam esse tipo de atitude das pessoas, né? Enfim, se até hoje a gente presencia isso em algumas situações, por que naquela época não, né? Só que em contrapartida a gente vê, igual o juiz Edmonds, um texto tão lindo definindo perfeitamente a doutrina espírita. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, estejam acompanhando aqui com a gente. Domingo que vem nós temos mais continuação desse livro que traz histórias fundamentais aí da doutrina espírita. Um ótimo e abençoado domingo a todos nós e mais uma vez, gratidão.